da sua vida eu tenho certeza que você já invejou aquele cara popular que você não sabe exatamente o que ele faz, mas ele é magnético, ele atrai as pessoas, ele atrai as mulheres, e você não sabe exatamente o que ele faz, ele não faz esforço. Ele não faz esforço e tem todo mundo na mão. O que esse cara faz? Meu nome é Fê Alves, especialista em inteligência social, e hoje, meu parceiro, eu vou te ensinar como ser um cara magnético, popular, sem fazer esforço nenhum. Vamos pro vídeo. Eu já disse pra vocês que carisma é uma coisa que não se explica, só se sente. Quantas vezes você não já viu um cara muito carismático? Quando ele entra no ambiente, as pessoas já olham, já querem falar com ele, mas você não sabe exatamente o que ele tem. Você não sabe exatamente o que ele faz. Eu já disse que o carisma não tá ligado a uma habilidade especial, e sim um conjunto de coisas. A comunicação dele faz com que ele seja mais popular que a maioria. E o que exatamente ele faz? Qual que é essa comunicação, Fezão? Primeiro, mano, eu não sei se você já percebeu, mas quando você tenta ser popular, você não consegue. Porque na sua cabeça você tenta imitar aqueles caras, falar bastante, tentar fazer piadinha, mas nunca soa natural. Soa sempre meio robótico, as pessoas percebem e você não se conecta tanto. Por que isso acontece? Porque o cara que ele quer ser popular, ele não tenta ser popular. O cara que ele é carismático e magnético, ele não se esforça para ser magnético. Ele simplesmente é. E esse é o grande problema da maioria dos homens que tentam fazer isso ou tentam imitar. Presta atenção. As pessoas, elas são feitas para ler padrões de comportamento. Se ela enxerga que você está tentando algo de forma forçada, você cria o efeito oposto. É muito louco, mas deixa eu contar uma breve história para vocês. Quando eu comecei a estudar sobre humor, eu sempre fui um cara muito palhação. Sempre gostei de humor, stand-up e tudo mais. A minha habilidade especial, eu era magrelo, eu era cabeçudo, eu era dentuço, não tinha tantos atributos físicos que me favorecessem, certo? Eu trabalhei para ter o que eu tenho hoje, tá? Mas na época da escola, faculdade, não tinha tanto. Então o que eu fazia? Eu usava humor. E muitas vezes eu falava alguma coisa no timing certo e todo mundo dava risada. E tinha um cara, um aluno, que estudava na minha sala, que toda vez ele queria fazer as mesmas piadas que eu e tentar pegar o timing que eu pego. Só que toda vez que ele falava a mesma coisa que eu, não era engraçado. Por quê? Porque parecia forçado demais. E eu vou te explicar o que é ser forçado e o que é ser totalmente natural. Quando você não é aquele cara engraçadão naturalmente e você do nada tenta mudar e tenta ser, as pessoas tentam te rebaixar. Porque presta atenção, a sociedade ela se divide muito em hierarquia, certo? E quando você mostra uma ótica sobre você, as pessoas têm uma ótica formada que você entregou pra elas e elas te colocam em algum lugar dessa hierarquia. Ou você tá no topo ou você tá na base. Se você tá na base e elas começam a enxergar que você quer crescer, o que acontece? Elas tentam te rebaixar e te colocar pra baixo. Eu aposto, inclusive comenta aqui embaixo se você já passou por isso. Antes de tudo, comenta, deixa like, se inscreve no canal, tá? E me segue no Instagram, @FeAlvesSN, quase esqueci meu Instagram, tá? E deixa a sugestão no direct lá. Então se você assistiu esse vídeo e vai te ajudar, se te ajudou, se abriu tua cabeça, comenta lá e manda uma mensagem pra mim, tá? Então assim, por exemplo, quando a pessoa já te colocou na base da pirâmide, da hierarquia social, você tenta subir, ela percebe que você tá tentando e ela te rebaixa. Por isso precisa ser um processo natural. Você não pode tentar forçar comentários, forçar piadinhas sem contexto nenhum. Você precisa fluir no momento certo. Você precisa ir como uma escadinha. Já que você tá abaixo da hierarquia social, já que você é um cara considerado tímido, considerado, menos engraçado, considerado mais excluído, diferente, as pessoas elas vão te enxergar com essa ótica. Então o que você precisa fazer? Ir aos pouquinhos, mano. Aos poucos você vai ganhando a amizade das pessoas, aos poucos você vai fazendo alguns certos tipos de comentário, aos poucos você vai ganhando a confiança dos caras que estão no topo. Pensa no seguinte, o cara que é popular, algum atributo ele tem. Se você não tem algum atributo que esse cara tem, você precisa construir alguma coisa. Mas antes de tudo, você precisa deixar a tua personalidade fluir. Muitas vezes, você que é tímido, você se poda demais. Você deixa de comentar alguma coisa, você deixa de falar alguma coisa, você fica se podando constantemente. E você mesmo se coloca no topo da base da hierarquia. E esse cara que tá no topo, que é popularzão, e ele não faz esforço, normalmente é aquele cara que ele é mais leve. Ele fala, ele flui, ele não tem medo de falar, ele não tem vergonha de contar um pensamento, ele não tem vergonha de contar uma piada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir perdendo a vergonha sem pisar em ovos, sem ser cuidadoso aos poucos, sem ser evasivo. Como assim, Fezão? Não tente forçar nada.
Tenta parecer como se fosse natural, como se você estivesse mudando aos poucos a tua mentalidade e a tua comunicação. Primeiro, se expresse muito mais. O cara que se expressa, ele passa mais emoções. Por isso ele é entendido melhor. Não tenha medo de se expressar com o corpo, não tenha medo de se expressar com o rosto, porque o cara que é popular, normalmente ele é mais entendido que o cara que é tímido. O cara que é tímido, ele fecha o corpo dele, fecha a expressão dele, então ninguém entende ele, ninguém consegue se conectar. Então o que você tem que colocar na cabeça, eu preciso me expressar mais, compreender mais as pessoas, entender mais as pessoas e fazer com que as pessoas me entendam também. Então você não vai ficar forçando piadinha, não vai ficar gansando em grupo, você não vai ficar forçando amizade. Você simplesmente vai deixar mais os seus pensamentos fluírem na roda. Você vai deixar seus pensamentos irem, cara. Deixa fluir. Normalmente tem uma voz na sua cabeça que impede o pensamento de sair. Pense em falar alguma coisa e a tua voz sabotadora te segura. Eu não quero que você deixe mais ela segurar esses tipos de pensamentos ou esses tipos de comentário. Deixa eles fluírem, cara. Você tá no topo da pirâmide porque as pessoas não dão moral porque você fala, porque você nunca foi de falar. Mas quando você começa a botar teu pensamento pra jogo, botar tua visão de mundo pra jogo, botar teu jeito de ser pra jogo, as pessoas começam a te respeitar mais. Porque, coloca uma coisa na sua cabeça, a maioria das pessoas não são elas mesmas. Elas usam cascas. Quando elas enxergam uma pessoa naturalmente mais carismática, ou seja, a pessoa que mostra o que ela é sem medo, elas respeitam. Então, o que era o jogo ali na escola ou na faculdade na minha época, certo? Como eu fluía e eu era assim sempre, eu era visto como mais popular que o outro cara. Porque o outro cara nunca foi assim. Só que ele tentava forçar um comentário e não dava certo. O cara que é popular, ele estava habituado a jogar a forma de ser pro mundo de forma leve, sem medo de não agradar. Essa é a chave para você ser popular sem fazer esforço nenhum. Você precisa falar, colocar para jogo tua visão de mundo, tua meta narrativa, sem medo de agradar, de não agradar as pessoas. Entende isso? Anota isso. Eu não posso mais ter medo de não agradar. Eu nunca mais vou pisar em ovos e ser cuidadoso com as palavras. Eu simplesmente vou falar o que tiver na minha cabeça. Se for engraçado pra mim, se eu ver na minha mente que foi legal, que eu quero falar, eu vou falar, eu vou me expressar. Para de se podar. Porque quando você se poda, as pessoas enxergam isso de você. A ótica que as pessoas te enxergam é a ótica que você se enxerga. Então começa a dar valor à tua palavra, começa a dar valor à tua visão de mundo, começa a dar valor ao teu tipo de humor. Não tente imitar ninguém. Deixa a tua autenticidade falar por si só, sempre de forma gradual, sem parecer um robô, sem parecer forçado e não tente forçar a amizade. Flui, cara. Flui no mundo. Deixa a tua comunicação falar, se expresse com o corpo, se expresse com o rosto, deixa os pensamentos fluírem sem ser cuidadoso demais. Quem é cuidadoso demais tem medo de não agradar as pessoas. E o cara que tem medo de não agradar é o cara que parece forçado. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Vamos dominar o jogo e é isso. Valeu.